Fala gurizada, aqui é o professor Éder e essa é a nossa primeira aula de CorelDRAW com o CorelDRAW X5, a versão 15 do CorelDRAW. Então, sem mais delongas, bora pra aula! Aqui então a gente tem a primeira interface, nosso primeiro contato com o CorelDRAW. A gente consegue distinguir algumas áreas específicas. A primeira delas, que é a abertura de arquivos recentes. Qualquer arquivo que a gente criou recentemente ou abriu recentemente vai ficar nessa área para facilitar a localização. E a gente vai ter a opção de iniciar um arquivo do zero, ou seja, ou um documento em branco ou um novo documento baseado em um modelo já prescrito pelo CorelDRAW. Essa versão é X5, mas o CorelDRAW já está aí na versão X8, a versão 18 do CorelDRAW. A questão de trabalhar com a X5 é uma questão de familiaridade. Eu prefiro trabalhar com a X5 por ter uma interface mais amigável. É uma questão de opção, não tem grande diferença entre uma interface e outra. As mudanças são bem sutis, quem trabalha com X5 vai conseguir trabalhar com X6, o 7 ou 8 sem grandes dificuldades. Como a gente vai trabalhar com ferramentas básicas, novo documento em branco. E aí nós vamos ter essa janela aqui, essa caixa de diálogo, que vai ser bem simples de preencher. A gente vai preencher o nome, do nosso arquivo. Vamos colocar aqui aula teste. O destino pré-definido a gente vai deixar o padrão do CorelDRAW. O tamanho vamos deixar A4, que é o tamanho da folha, mas vejam que se a gente abrir aqui essa caixa, a gente tem outras opções, A0, A1 e assim por diante. Vamos permanecer ali com A4. Depois vocês podem decidir que tipo de medida vocês irão trabalhar. Se polegadas, milímetros, geralmente quando se trata de impressão, quando você vai imprimir um material, você já trabalha com ela em milímetros ou em centímetros. Quando se trabalha com arquivos para tela, a gente vai com imagens específicas para tela, apenas para exposição, seja uma tela de celular, computador ou televisão, ou num painel qualquer, a gente trabalha com pixels. Tá? Qualquer coisa na internet é medido por pixels. Se a gente for fazer o upload desse nosso arquivo para qualquer site ou inclusive mídia social, a gente vai trabalhar sempre as medidas em pixels. Então a gente vai trabalhar aqui, como vai ser para impressão e até para facilitar a compreensão, a gente vai trabalhar por centímetros. O modo de cores primária, a gente tem CMYK, que quer dizer ciano, magenta, yellow, amarelo, e o card black, que é preto. Então a gente trabalha com essas quatro cores para impressão. Geralmente, a maior parte das vezes se trabalha com esse modo de cores. Depende do tipo de tinta que você vai usar e o tipo de impressora que vai fazer essa impressão. Se abrir o menu, nós vamos ter uma outra opção de modo primário, que é o tipo de modo que a tela trabalha, seja uma tela de celular ou qualquer outro tipo de tela, computador, etc. A gente vai ter aí o modo RGB, Red, Green e Blue, vermelho, verde e azul. A resolução da renderização, vamos deixar 300 dpi, que é o padrão. Ok, e aí foi criada a nossa área de trabalho do CorelDRAW. A gente consegue ver que tem as ferramentas básicas, inclusive a gente pode mudar o tipo de documento que a gente escolheu aqui mesmo. A gente consegue ver que tem as medidas do documento, a posição, paisagem, a folha na horizontal ou na vertical, a unidade que nós vamos trabalhar, que é centímetros, e essas são as coisas mais básicas do documento. Depois nós temos as ferramentas básicas aqui em cima, que qualquer programa, qualquer aplicativo tem. Arquivo, editar, exibir, etc. e tal. E ao decorrer das aulas a gente vai vendo que tem coisas que são específicas do CorelDRAW. À esquerda vocês têm as ferramentas, ferramenta de seleção, ferramenta forma, ferramenta cortar, zoom. O zoom, no caso, a gente pode usar o zoom usando o próprio scroll do mouse, a rodinha aquela do mouse. Fica mais fácil trabalhar com ela do que vir aqui e clicar. As ferramentas de mão livre, ferramenta de preenchimento inteligente, ferramenta retângulo. Aí nós damos início às formas básicas. Ferramenta retângulo, elipse, ferramenta polígono, ferramenta de formas básicas
e ferramenta de texto, e outras que a gente vai trabalhar ao decorrer das aulas. Então a gente vai começar hoje com o básico. Do lado direito vocês têm as cores nos padrões que a gente escolheu, que é o padrão RGB. Se eu clicar aqui na paleta, a paleta vai abrir e vai aparecer outras opções de cores, além daquelas que aparecem primeiramente. Bueno, então vamos testar aqui algumas formas. Vamos pegar aqui a primeira forma mais básica, é o retângulo. Basta dar um clique, vir aqui na folha e clicar sobre ela. Basta desenhar, tá? Clica e arrasta e a forma vai se abrir da maneira que você quiser. A gente vai notar que nós temos aqui em cima a medida, tanto da largura quanto da altura. Se trata de um retângulo, então os tamanhos não são iguais nem na largura nem na altura. E a gente pode aqui, pelos esses pontos de ancoragem que nós temos, a gente pode mudar manualmente as dimensões desse nosso retângulo. Notem que quando a gente altera aqui, automaticamente lá no nosso painel também é alterado as medidas. Também um outro detalhe que é importante, a gente sempre tenta trabalhar com o centro da folha. Para centralizar a minha forma no centro da folha, eu uso a tecla P. E automaticamente a minha forma vai para o centro dessa folha. Ok, vamos para outra propriedade aqui do nosso retângulo. Se eu der um clique no meio do retângulo, um clique, e nós vamos mudar os nossos pontos de ancoragem para pontos de rotação. A gente pode rotar isso, girar, né, a nossa forma, mudar a angulação dela. Inclusive a gente pode mudar com as laterais, transformando ela aqui num trapézio, por exemplo. Outra coisa bem interessante, eu vou deletar essa forma aqui. Lembre-se que a gente pode centralizar no centro da folha. Vou deletar essa forma aqui e vamos fazer um quadrado perfeito. Como é que a gente faz um quadrado perfeito? Segura o Ctrl enquanto clica, segura e arrasta. E aí você vai ter um quadrado com a largura e a altura exatamente igual. Isso funciona com qualquer forma que a gente for desenhar. Basta segurar o Ctrl, segurar o clique e arrastar. Isso funciona de qualquer forma, independente se é um quadrado, se é uma elipse, se é um polígono, não importa. Qualquer forma, se vocês querem que todas as medidas saiam iguais, basta segurar o Ctrl enquanto está puxando a forma, enquanto está abrindo a forma. Vamos lá para outro detalhe bem simples. A gente vai agora trabalhar com as propriedades desse nosso quadrado aqui. A gente tem aqui os cantos arredondados. A gente pode arredondar esses cantos. Quando eu clico nas medidas aqui, automaticamente os meus cantos vão se arredondando. Quanto mais eu aumento as medidas, mais vai arredondando os cantos. Eu posso também escolher alterar apenas um dos cantos ou dois dos cantos. Aí basta eu abrir esse cadeado. E aí eu posso alterar apenas um canto ou dois cantos, sem alterar o restante da forma. Outra também propriedade do nosso quadrado, do nosso retângulo, é que a gente também tem a opção de canto com vieira. Funciona do mesmo jeito, só muda a forma, o formato dos cantos. A gente também tem a opção chanfrada. E essas são as propriedades mais básicas aí do nosso retângulo. Vamos para outro detalhe. A gente pode colorir esse retângulo. Como a gente faz isso? Bem simples. Clica sobre a cor e ela vai ser aplicada, desde que obviamente o retângulo esteja selecionado. Se eu quiser alterar a cor das bordas desse meu retângulo, basta eu clicar com o botão direito. E aí a minha borda vai mudar a cor. Se eu quiser tirar a borda, basta eu vir aqui no X logo no topo
da nossa paleta de cores e clicar com o botão direito. E a minha borda desaparece. A mesma propriedade, se eu quiser voltar a cor, clico com o botão direito em cima de alguma cor e a borda volta. Se eu quiser aumentar a espessura dessa minha borda para ela ficar mais visível, ainda com o retângulo selecionado, a gente tem a opção das bordas aqui na aba superior. Basta eu clicar e ela vai ser aplicada. Agora vamos essas propriedades básicas de mudança de cor e mudança de cor da borda vai funcionar para qualquer forma, independente de qual forma for. Vamos dar um espaço para sair da ferramenta quadrado, na ferramenta retângulo, e nós vamos ficar aí com a ferramenta seleção. Vamos dar um delete, apagar essa forma aí e vamos com outra forma. A elipse funciona do mesmo jeito, clica, segura e arrasta. Se você quer um círculo perfeito, clica, segura e arrasta segurando o Ctrl. E aí nós vamos ter um círculo com medidas iguais. Diferente desse, que as medidas tanto da largura quanto da altura são diferentes. Ok? Vamos lá. As propriedades do círculo. Assim como o retângulo tem as bordas, nós vamos ter aqui as propriedades do círculo da nossa elipse. Nós temos a elipse cheia, que nós chamamos de torta. Lembre-se que a gente tem aqui ela em 360 graus, a elipse completa é 360 graus, a gente pode alterar aqui, 270 a gente tem um quarto a menos da elipse. Se eu colocar 180, eu vou ter metade da minha elipse. As mesmas propriedades em relação à cor, eu vou ter aqui também. Funciona exatamente igual, mesmo tendo uma forma diferente. As propriedades são as mesmas. Então a gente está trabalhando aqui com as propriedades das formas mais básicas e mais triviais. Então esta é a primeira aula de CorelDRAW X5. Espero que tenham gostado. E dúvidas, opiniões ou xingamentos, deixe nos comentários abaixo. É isso aí, gurizada. Um abraço.